Fala meus amigos, beleza? Nesse vídeo, pessoal, eu estarei cumprindo o prometido, estarei trazendo um ranking dos maiores clássicos do futebol brasileiro, na minha opinião. Então, nesse momento, eu estarei fazendo menção a clássicos gigantescos do Brasil que não fazerão parte deste ranking, que são Remo versus Paysandu, Bahia versus Vitória, Sport versus Santa Cruz, Sport versus Náutico, Coritiba versus Atlético Paranaense, Ceará versus Fortaleza, Santos versus Palmeiras, São Paulo versus Palmeiras, Vasco versus Fluminense e Fluminense versus Botafogo. Lógico que temos vários outros clássicos muito grandes no Brasil, mas se eu fosse citar todos, ficaria algo muito extenso. Então é isso, espero que gostem do vídeo e vamos iniciar. Começando com a sexta posição, nós temos Corinthians versus São Paulo, que é um confronto de muita rivalidade que veio a ganhar mais força a partir dos anos 90, quando os dois clubes começaram a se enfrentar em várias decisões de competições importantes, que por sinal é um fator que este clássico se destaca. Já tivemos Corinthians versus São Paulo em final de Campeonato Brasileiro, várias vezes em decisão de Campeonato Paulista, em fases agudas de Campeonato Brasileiro e até em decisão de torneio internacional, como ocorreu na Recopa Sul-Americana de 2013. Este clássico, que também se destaca no fator abrangência nacional, é um confronto com grandes níveis de audiência, é um clássico nacional que impacta bastante o território brasileiro, já que são clubes de torcidas nacionais e que juntos envolvem quase 50 milhões de torcedores e, na minha opinião, são dois dos 5 maiores clubes do Brasil. Então é um clássico muito grande, gigantesco, não fica mais à frente no ranking, primeiramente por não ser a maior rivalidade do seu estado. Há um confronto em São Paulo que há muito mais rivalidade do que Corinthians versus São Paulo. Não é um clássico com tanta história. A primeira partida realizada entre os dois clubes ocorreu na década de 1930 e a rivalidade só veio a ganhar mais força, como eu falei anteriormente, na década de 1990. Mas é um clássico enorme e, mesclando os seus pontos positivos e negativos, na minha opinião, merece o 6º lugar. Quinta posição para Cruzeiro versus Atlético Mineiro, um confronto de muita rivalidade, inclusive os dois clubes tendo divergências em relação às estatísticas do confronto. E além da rivalidade, este clássico se destaca pelos confrontos decisivos. Cruzeiro e Atlético já se enfrentaram 2 vezes em semifinal de Campeonato Brasileiro e em final de Copa do Brasil. Além de ser um clássico que envolve um número considerável de torcedores e 2 das principais potências do futebol brasileiro. E não o coloco mais acima nesse ranking, primeiramente, por ser um clássico que não mexe tanto com o Brasil quanto outros citados nesse ranking, não é um clássico nacional, é mais restrito ao seu estado, e também por ser uma rivalidade um pouco mais recente que as demais. Cruzeiro e Atlético só vieram a se tornar rivais de fato a partir dos anos 60, depois da criação do Mineirão. Antes desse período, o maior clássico, a maior rivalidade de Minas era Atlético Mineiro versus América Mineiro. Então não é um clássico com tanta história quanto alguns dessa lista, mas tem muitas virtudes, muitas qualidades e por isso ocupa a nossa 5ª posição no ranking. E em quarto, galera, Fla-Flu, um clássico histórico com clubes que estão muito ligados. São clubes que têm as suas histórias muito entrelaçadas. Para quem não sabe, o departamento de futebol do Flamengo nasceu de uma crise no futebol do Fluminense. No hino do Flamengo, o Fluminense é citado, para quem não sabe também. É o clássico que tem um recorde de público da história do futebol brasileiro e talvez do futebol mundial. É um clássico de várias questões sociais envolvidas. Tem aquela questão da elite versus o povão, que já gerou filmes, documentários. É um clássico nacional, uma rivalidade muito antiga. Inclusive as iniciais dos dois clubes se completam, Fla-Flu. Então é um confronto muito grande,
mas não coloco mais acima nesse ranking, primeiramente pela enorme disparidade de torcida que há entre os dois clubes, são praticamente 35 milhões de torcedores de diferença. Segundo, pela falta de confrontos decisivos em competições relevantes. E por último, é que essa não é a maior rivalidade do seu estado. Para a maioria dos rubro-negros, o Fluminense não é o maior rival do Flamengo, já foi até os anos 70, até os anos 80, mas desde o final dos anos 80, início dos anos 90 não é mais, e é um clássico um pouco ofuscado por outro que eu citarei logo mais, mas é um clássico gigantesco, histórico, de rivalidade, e por isso entra na nossa quarta colocação. E na terceira posição, galera, Flamengo e Vasco, um clássico de muita rivalidade, muito pegado, com torcidas que vivem se hostilizando dentro dos estádios. Então vemos vários cantos ofensivos da torcida flamenguista contra a vascaína e vice-versa. Além de ser um clássico nacional, que mexe com todo o Brasil, um clássico que reúne 2 das 5 maiores torcidas do Brasil, torcidas nacionais. É um clássico de confrontos decisivos, já decidiram o final de Copa do Brasil em 2006. É um clássico que envolve 2 gigantes do futebol brasileiro. Só que não fica mais acima no ranking, primeiramente, pela enorme disparidade que há entre os dois clubes, tanto na parte desportiva quanto administrativamente falando, nas últimas décadas, e também por ser uma rivalidade um pouco mais recente que algumas citadas nesse ranking. Flamengo e Vasco veio a se tornar a maior rivalidade do futebol carioca, de fato, a partir do final dos anos 80, início dos anos 90. Antes desse período, o maior clássico, a maior rivalidade era o Fla-Flu. E não é um clássico com tanta história, com tanta longevidade quanto alguns citados nessa lista. O primeiro confronto entre Flamengo e Vasco na história ocorreu em 1922, enquanto outros clássicos nessa lista são mais antigos. Então, por esses fatores, mesclando seus pontos positivos e negativos, para mim o Flamengo e Vasco ocupa a terceira posição, é um clássico enorme, gigantesco. E em segundo lugar, galera, o Grenal, que talvez seja o clássico de maior rivalidade do futebol brasileiro. Torcidas que não se suportam, que dividem a cidade de Porto Alegre. São os únicos 2 clubes gigantescos do seu estado. Então isso é algo que apimenta mais a rivalidade entre os 2 clubes. É um clássico que cada confronto é tratado como uma decisão, seja um Grenal amistoso, seja um Grenal de primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Então cada Grenal é tratado como uma decisão, fica para a história. É um clássico que envolve 2 clubes vitoriosos, tanto em âmbito internacional quanto nacional. É um clássico de reconhecimento internacional. A 442, que é uma revista inglesa, classificou o clássico Grenal como o maior do Brasil e o 8º maior do mundo. Então é um clássico muito grande, mas que não coloco mais acima no ranking, devido à falta de abrangência nacional. Não é um clássico que impacta tanto o Brasil como outros citados nesse ranking, e também pela falta de confrontos decisivos em grandes competições. Então até hoje não vemos Grenal em final de Campeonato Brasileiro, ou em final de Copa do Brasil, ou em semifinal de Libertadores. Então, por esses contras, o Grenal acaba não ocupando a primeira posição, mas é um clássico gigantesco e, na minha opinião, é o 2º maior do Brasil. E na minha opinião, galera, o maior clássico do Brasil é Corinthians versus Palmeiras, o Derby Paulista, esse que preenche todos os requisitos que um grande clássico precisa ter. Primeiramente, é um clássico de abrangência nacional, um clássico que mexe com todo o Brasil, com um grande apelo midiático, grandes níveis de audiência. É um clássico nacional, já que reúne 2 equipes de torcidas espalhadas por todo o Brasil. É um clássico de muita rivalidade e são clubes que são rivais de longa data, né? Há uma grande rivalidade entre os dois desde a década de 1910, período de fundação dos 2 clubes. É um clássico de muitos confrontos decisivos. Então, Corinthians e Palmeiras já decidiram várias vezes final de Campeonato Paulista, final de Torneio Rio-São Paulo, final de Campeonato Brasileiro e quartas de final e semifinal de Libertadores da América. Além de ser um clássico que reúne, na minha opinião,
2 das 5 maiores equipes do futebol brasileiro, 2 das 5 maiores torcidas, 2 das 5 equipes mais vencedoras do futebol brasileiro, na minha opinião, que juntas somam 10 títulos internacionais e 26 títulos nacionais. Então, por tudo isso, o Derby Paulista é o maior clássico, não consigo enxergar defeitos nesse clássico, então por isso ocupa a primeira posição. É isso, galera, vou finalizando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado, e é isso, tchau, tchau, fui!